Já ouviu a voz de Deus hoje? Que tal ler a Bíblia antes de dormir? Que alegria ter a sua companhia. Estamos estudando 1 Coríntios capítulo 10. Nesta carta, o apóstolo Paulo vai falar do exemplo do povo de Israel andando pelo deserto e todas as vezes que eles padeceram por desobediência, quando caíram em tentação, tudo isso se via como exemplo para os nossos dias. O apóstolo Paulo vai falar então nessa carta: aquele que julga estar de pé, cuidado para que não caia. Na sequência, na segunda etapa, ele vai nos contar a respeito dos alimentos consagrados a ídolos e como deveria o cristão, mais uma vez, se comportar, concluindo ele dizendo: quer comais ou bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Queremos então focar neste primeiro bloco esta demanda daqueles que julgam estar de pé, tomando cuidado para não tropeçar diante das tentações. O apóstolo Paulo começa a citar então o exemplo dos antigos, dos israelitas. Ele vai nos dizer que todos aqueles irmãos que peregrinaram no deserto experimentaram diversas bênçãos espirituais. Eles foram batizados tanto na nuvem quanto atravessaram o mar. Eles experimentaram o maná que vem do Senhor. Eles experimentaram a água que brotava da rocha, a rocha representando Cristo Jesus, e mesmo diante de tantas bênçãos, mesmo desfrutando de tanta vida espiritual, as obras deles não agradaram o Senhor e eles foram morrendo ao longo da jornada no deserto, até que uma nova geração surge e essa geração então pode entrar na terra prometida. Paulo chega a dizer nessa carta que, diante de todo esse movimento, tudo isso foi escrito justamente para as nossas vidas, para nos inspirar na nossa caminhada, para que não venhamos a cometer os mesmos erros, os mesmos equívocos. Paulo cita pelo menos 4 relatos onde houve morte de muita gente por conta da idolatria, imoralidade sexual, desobediência, libertinagem, e diante de cada uma dessas histórias que ele mencionou rapidamente aqui, servia como um alerta para os nossos dias, para que eu e você também não venhamos a blasfemar e viver de libertinagem. Quero te convidar então a ler o cerne dessa advertência de Paulo junto comigo. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 11. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Assim, aquele que julga está firme, cuide-se para que não caia. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que possam suportar. Paulo deixa muito claro que as nossas quedas, os deslizes que cometemos ao longo da jornada são culpa única e exclusivamente nossa, da nossa carne. Pois ele deixa claro que nós não passamos por tentações que sejam sobre-humanas, coisas que sejam inegáveis, que nós não tenhamos como recusar, ou que nós não tenhamos um escape, uma fuga. Diante da tentação, Deus sempre providenciará uma fuga, um escape, um abrigo para que eu e você não venhamos a cair. Mas a queda diante da tentação, ela ocorre justamente por um equívoco de julgamento nosso. Às vezes achamos estar de pé e diante dessa vaidade, desse orgulho, nós acabamos sucumbindo. O segredo aqui é viver em humildade, sempre alerta, sempre vigiando, entendendo que a carne é fraca. Se você der liberdade a ela, se você abrir brecha, ela vai te colocar no chão. Mas se você estiver se alimentando do Espírito, ouvindo a voz de Deus, diante de cada tentação, você sempre verá um escape providenciado pelo Senhor na tua vida. Paulo agora muda o enredo e começa a falar sobre um ambiente que existia naquela cidade de Corinto, que eram os templos, onde as pessoas consagravam alimentos a ídolos. Mais uma vez, Paulo vai dizer: olha, o ídolo não é nada. Este alimento oferecido a este ídolo também não é nada. Mas eu e você temos que tomar cuidado quando nos alimentamos destas coisas por conta da consciência. E ele não está falando da nossa consciência, mas da consciência daqueles que estão praticando o mal. Se na primeira parte Paulo estava falando sobre não ser pedra de tropeço para o irmão novo na fé, agora ele fala sobre não ser pedra de tropeço daqueles que estão fora da igreja. Uma vez que você comendo estes alimentos consagrados a ídolos, e essas pessoas que os consagraram, entendendo que você sabe disso,
elas possam então achar que você está corroborando para ideias dela, validando aquelas ações. Paulo então pede que nós venhamos a nos abster, de repente, destes alimentos, uma vez que as pessoas tenham nos contado aquilo que estão fazendo. Ele diz que não acarretará dano algum na nossa vida o comer, porque o ídolo não é nada. Aquelas entidades, Paulo chega a mencionar que são na verdade demônios, elas não podem nos ferir, pois maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Mas por uma questão de consciência e não enfraquecer aqueles que estão fora da fé, eu e você devemos ser prudentes e de repente, se sabemos, o certo é não se alimentar. Mas leia comigo como ele constrói a sua argumentação. Versículo 23. Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim os dos outros. Comam de tudo que se vende no mercado, sem fazer perguntas por causa da consciência. Pois do Senhor é a terra e tudo que nela existe. Se algum descrente o convida para uma refeição e você quiser ir, coma de tudo que lhe for apresentado, sem nada perguntar por causa da consciência. Mas se alguém lhe disser, isto foi oferecido em sacrifício, não coma, tanto por causa da pessoa que comentou, como da consciência, isto é, da consciência do outro e não da sua própria. Pois por que minha liberdade deve ser julgada pela consciência dos outros? Se participo da refeição com ação de graças, porque sou condenado por algo pelo qual dou graças a Deus. Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não se torne motivo de tropeço nem para os judeus, nem para os gregos, nem para os da igreja de Deus. Também eu procuro agradar a todos, de todas as formas, porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos para que sejam salvos. Meus irmãos, nós não podemos participar da mesa do Senhor e da mesa dos ídolos. Paulo deixa claro isso num bloco que você com certeza vai ler aí na sua casa. Ele fala, se participamos da ceia do Senhor, do pão que representa o corpo, do cálice que representa o sangue, eu e você não deveríamos estar participando de sacrifícios feitos para demônios, para outras entidades. Mas entendendo que estas entidades não têm poder algum. Paulo vai dizer mais uma vez, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Essa expressão é utilizada sempre para que eu e você possamos ponderar entre aquilo que eu e você podemos fazer e aquilo que realmente devemos fazer. Paulo deixa muito claro aqui que por uma questão de consciência das pessoas que nos cercam, eu e você deveríamos de repente nos abster de alguns alimentos simplesmente para não ser pedra de tropeço na vida desses irmãos. Aqui ele lançou uma pérola. Ele disse, quer você coma, quer você beba, faça tudo para a glória de Deus. E a questão é justamente essa. Eu agrado a Deus, eu glorifico a Deus quando eu dou bom testemunho. Quando as pessoas que me cercam não me encaram como uma pedra de tropeço, como um escândalo. Eu e você precisamos viver sempre para glorificar o Senhor e, como Paulo deixou claro aqui, para tentar fazer o bem ao outro, agradar o outro em detrimento de nós mesmos. Eu sei que de repente você gosta muito de um certo tipo de comida e de repente fica privado daquilo por uma questão de consciência, para não escandalizar o irmão. Esse é o ponto. Mais vale glorificar a Deus e abençoar a vida do irmão do que nos agradarmos, nos satisfazermos daquilo que gostamos. Sabe, o reino de Deus vai muito além da comida e da bebida. O reino de Deus é justiça. Eu quero te convidar a fazer uma oração comigo hoje. Uma oração diante das tentações que você tem passado. Eu quero orar pedindo para que Deus traga um escape, te dê sabedoria e discernimento para que você observe o livramento do Senhor. Oremos. Deus, vem com provisão na vida do teu servo e tua serva nesta hora. Traz livramento, Pai, dá discernimento para que eles entendam as ciladas do maligno, que eles possam perceber as tentações de sua carne e possam ouvir a voz do teu Santo Espírito conduzindo os seus passos. Que eles, ó Pai, possam permanecer de pé, pois eu creio, Deus, que o Senhor é poderoso para nos livrar de todo tropeço. Abençoa os teus servos nessa hora, para que todos nós venhamos a viver para a glória do Senhor. Amém. Deus te abençoe. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir, comentar e compartilhar. É sempre bom ter a sua companhia. Até amanhã.